Olá, hoje é sexta, 21 de abril, feriado de Tiradentes. E por falar em Tiradentes, você sabe o significado dessa data? Conhece melhor esse personagem? No estúdio, nosso convidado, doutor em História, vai falar sobre o Tiradentes real e o Tiradentes contado pelos livros de História. Cored Produção, instituição de liderança que representa 21 municípios aqui da região, está com nova diretoria. Tem também dica de cinema para quem gosta de animação. E ainda um passeio em meio à natureza com água termal a 43 graus. O Quinto Rancho, em Marcelino Ramos, é que você conhece hoje na série Logo Ali. Isso e muito mais a partir de agora no canal de notícias, então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Formular estratégias regionais, avançar na formação cidadã, participar na elaboração de projetos educativos e sociais. Estas são algumas propostas do Cored Produção, uma instituição que funciona aqui dentro da UPF. A entidade está com nova diretoria. Uma importante instituição que está ligada ao governo do estado, funciona aqui dentro da UPF, que é o Cored Produção, trocou sua diretoria, porém presidente e vice-presidente são os mesmos, o mandato vai até 2019. Estou aqui com a presidente do Cored, a Munira Awad, que foi reeleita, parabéns, para mais essa função, para mais 2 anos. E, presidente, a principal função do Cored Produção qual é? A principal função do Cored Produção é de fazer articulação, tanto com o meio político, como as entidades de classe, dos 21 municípios que abrange, ou que integram o Cored Produção e os 28 Coreds do Rio Grande do Sul. É trabalhar com as questões de qualidade de vida do cidadão, trabalhar com os meios de sustentabilidade, trabalhar com as questões sociais. E a gente sempre tem dito que uma das ações do Cored é a consulta popular. Ela não é a única e nem a principal. Interessante. E é bom a gente reforçar, Munira, que é uma entidade que engloba muitas lideranças regionais. Na tua própria diretoria tem lideranças de outras cidades aqui da região. O que a gente tem nesses 2 últimos anos, a gente tem priorizado trabalhar exatamente com isso e trabalhar com os 21 municípios. Nessa nova diretoria, a gente tem o tesoureiro, por exemplo, é o prefeito de Coxilha, o prefeito Hildon Hort. O nosso vice-presidente é o representante das ASICs da região, o Marco Silva. O segundo tesoureiro é da prefeitura e também é presidente do Comude de Casca, o Almir. A primeira secretária é do Mato Castelhano. Então a gente tem Carazinho, porque eu também represento, porque eu estou lá e cá, Claro. É Carazinho, Passo Fundo, Coxilha, Mato Castelhano e Casca, dos 21 municípios. E nessa nova diretoria, o que a gente se propôs é também fortalecer, estando conosco na diretoria, 2 presidentes de conselhos municipais de desenvolvimento, que são fundamentais, Jean, porque sem eles não se faz trabalho num conselho, não querendo, evidentemente, desmerecer nenhuma das outras entidades, mas quando se refere às questões da consulta popular e das ações mais efetivas no município e das articulações com o município, a gente sempre chega no gestor público, no executivo ou no próprio legislativo e nas secretarias por meio dos conselhos municipais e da presidência e das diretorias. Ok. Bom, Munira, então, obrigado pela tua entrevista aqui com a gente. Sucesso nesses teus 2 anos de mandato e vão até 2019. Muito obrigada. E o sucesso, na verdade, dessa gestão é o sucesso de todos, dos 21 municípios. Ok, muito obrigado. Então, a gente volta para o estúdio. 21 de abril, feriado de Tiradentes, e você sabe exatamente por que essa data é um feriado nacional? E sabe um pouco sobre quem foi Tiradentes?
Hoje não pode ser apenas um dia de folga, mas é também um marco na história do nosso país. Joaquim José da Silva Xavier foi um mártir da independência do Brasil. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor do curso de História da UPF, doutor em História, Adelar Heinsfield. Seja muito bem-vindo, professor. Adoramos lhe receber aqui no estúdio nessas datas históricas, viu? Muito obrigado, Thaís. A gente quer que o senhor comece nos falando um pouquinho mais sobre esse cara aí, Tiradentes. É um sujeito que foi enforcado há 225 anos, né? E que, como você disse, é o mártir da independência. Mas, na verdade, existem dois Tiradentes, né? Um real, personagem do movimento político, e outro que foi construído pela historiografia, pelas artes plásticas, pelo cinema, enfim, né? Queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre os dois. Começando por esse que foi construído, talvez pela necessidade que se tem e que temos né, ao longo de nossa história de conhecermos heróis e nos encantarmos com eles. O movimento republicano, a partir de 1870, vai buscar negar tudo aquilo que estava sendo feito no país daquele momento, que era um país monárquico, né? Então vamos buscar elementos que pudessem caracterizar essa nova forma de governo que está sendo pensada. E aí precisaria de um herói popular e um herói que fosse antimonárquico. Como Tiradentes foi enforcado, né, por determinação de uma monarquia, no caso a monarquia portuguesa, seria uma forma do movimento republicano mostrar para a população o quanto a monarquia era maléfica para o país. E aí disseram, então, esse é o nosso herói. Esse é o nosso herói. Como não havia imagens do Tiradentes, vamos construir inclusive uma imagem física dele, né? E nada melhor do que associá-lo, talvez, à figura mais importante, né, do mundo ocidental, que é Jesus Cristo. Então, os pintores da época, tipo Pedro Américo, Aurélio Figueiredo, né, os melhores pintores da época, foram convocados para criar uma imagem de Tiradentes. E isso é feito com maestria e, a partir daí, esse sujeito, né, parecido com Jesus Cristo, né, com apelo popular, torna-se o grande herói nacional. Agora eu queria que o senhor nos falasse do Tiradentes de verdade, esse que a história vasculhou ao longo destes 225 anos. Tiradentes é um sujeito indignado com o mundo da época, por várias razões, inclusive questões pessoais, né? Ele estava há 10 anos na mesma função dentro das milícias, né? Ele era alferes, que corresponde hoje ao cargo de segundo-tenente, e ele se indignava pelo fato de outros serem promovidos e ele não. Então tem o apelo pessoal nisso tudo. E ele, como era um sujeito que tinha carisma, uma boa oratória, ele vai ser utilizado pelas outras lideranças, né, da chamada Inconfidência Mineira, que tinham outros objetivos, que era basicamente se livrar dos altos impostos cobrados pela monarquia portuguesa. Além disso, questões pessoais, particulares dele, professor, que a história também pesquisou. Se coloca muitas vezes que ele era o mais pobre, né, do movimento, das 46 lideranças, podemos afirmar sim, ele era o mais pobre. Mas pobre não significa miserável. Tiradentes era militar, ele era dentista, né? Tiradentes tinha propriedade, Tiradentes tinha escravos. Né? Então, ele quando se fala um sujeito que ele era o mais pobre, volta a dizer, não significa miserável. Né? Pobre confrontando com as outras 45 lideranças, que era a classe abastada de Minas Gerais. Engravidou uma jovem de 14 anos. Engravidou uma jovem de 14 anos, que era um pouco comum na época, né? Obviamente, se fosse hoje, ele seria caracterizado como pedófilo, enfim, né? Como estuprador ou coisa parecida. Né? Não assume o filho, né? Então tem uma série de questões pessoais aí que denigrem a imagem dele. Professor, de que maneira a gente pode fazer uma análise, uma reflexão disso que aconteceu 225 anos atrás com, infelizmente, a crise política que a gente vive hoje? O primeiro aspecto é a questão da forma política como foi utilizar Tiradentes, né? Tal qual acontece em qualquer país do mundo, em todas as épocas históricas, alguns elementos são utilizados como símbolos de alguma proposta que quer se implantar. Né? No Brasil recente, poderíamos falar de inúmeros exemplos assim. Né? E uma outra forma é a questão da indignação,
né, em relação a uma injustiça praticada, né, e uma situação de descontentamento em função dos altos impostos cobrados. Então, Tiradentes pode servir de exemplo, sim, no sentido de mostrar como a população tem, não só pode, mas tem que se indignar diante das injustiças cometidas. Algumas coisas não mudaram e outras pioraram, professor. Infelizmente, vamos ter que falar isso também. Sim, infelizmente, né? E talvez hoje o grande mártir é o povo, né? O povo trabalhador, o povo sofrido, que acaba pagando a conta de tudo isso que está acontecendo. Pela dificuldade de se achar um herói nos dias de hoje, dada a situação atual. Talvez sim, talvez isso também, né? Mas o que eu diria é que hoje o herói é o próprio povo. O herói é o próprio povo e por isso que ele está pagando essa conta, né? Bom, e é com essas palavras que a gente quer agradecer aqui a sua participação, professor, e que a gente possa refletir um pouquinho mais, principalmente sobre isso que o senhor acaba de falar, que é a busca pelos direitos. Professor, muito obrigada e um ótimo feriadão para o senhor. Obrigado pela oportunidade e bom feriado a todos. Fica combinado até o próximo feriado histórico. Pode ser. Fica acertado. Pode ser. Obrigada, professor. E você precisa de ajuda para a declaração do imposto de renda? O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF e a Receita Federal vão estar amanhã, sábado, tirando dúvidas sobre o assunto. Este serviço é de graça e vai acontecer das 10 horas da manhã até às 5 da tarde no Stock Center, mercado do bairro Petrópolis, em Passo Fundo. Bom, um passeio em meio à natureza com água termal a 43 graus. Depois do intervalo, a gente mostra o 5º rancho em Marcelino Ramos. Nós já voltamos.